boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Aos nossos web ouvintes agradecemos de todo o coração pelo carinho. Aos nossos irmãos da mesa, boa noite, sejam todos bem-vindos. E como a gente sempre fala, vamos tratar novamente de um assunto que é muito interessante, que se chama Lei de Liberdade. E com esse assunto a gente vai ter grandes comentários. E hoje a gente vai dar a palavra para começar a falar desse assunto ao nosso irmão Jacques. Boa noite, seja muito bem-vindo. A gente estava com saudade de você, nós aqui do programa e os nossos ouvintes, diga-se de passagem. Tomara que sim, né? Não, olha, a última vez que eu vim no programa, a gente ainda tinha o microfone, né? Olha ali, ó. Mudou bastante, Mudou. Né? Agora a gente tem a liberdade de falar no momento que quiser, né? Podemos interromper um ou outro. Olha ali, ó. Né? Isso é a lei de liberdade. Lei de liberdade. Lei de liberdade, né? Que é o nosso tema de hoje. Né? Mas assim, resumidamente, eu tô meio enferrujado aqui no programa, de tanto tempo ausente, né? Nada. A questão da lei de liberdade eu estava lendo aí hoje de tarde, bem rapidamente, né? E eu me deparei com um dizer, né, do Gandhi, que o Gandhi diz assim, né? Um homem atrás das grades pode estar livre e um homem na rua pode estar preso. Perfeito. Então se entende com isso que liberdade é um estado de espírito. Né? Então, mesmo que nós tenhamos no dia a dia seguir normas, procedimentos, né? O respeito ao outro, né? O respeito do lugar do outro, né? Mesmo assim, com todos esses impedimentos que a gente tem pelas normas da sociedade, precisa ser assim, porque senão... Se não fosse, cada um faria o que queria. Mesmo assim, nós podemos, cada um, na sua intimidade, se ser livre ou não. Né? É uma escolha. Pode ser uma escolha, um estado de espírito, como eu falei. Então, a gente vê, né, no dia a dia muita gente reivindicando essa questão, né? De que não é livre, de que não pode fazer as coisas, né? Mas a liberdade começa no íntimo, né? Mesmo com todas essas imposições, como eu já falei, a gente pode ainda se sentir livre, né? Tem uma questão dos 3 tipos de vida, que eu vou falar de uma agora e depois mais adiante eu falo das outras, né? E uma delas é a vida na gaiola. A vida na gaiola é semelhante ao passarinho. Né? O passarinho, ele nasceu com asas para ganhar o mundo. Mas alguém colocou ele lá. Qual é a vantagem disso para ele? Ele tem comida e água a hora que ele quiser. Tá tranquilo. É só ir lá e bicar. Né? Mas ele não tem a sensação de bater as asas com a qual ele teve o dom, né, de ter nascido e ganhar o mundo. Né? E tem muita gente que vive na gaiola, porque foi colocado ali e se acostumou com aquilo. Então, essa pessoa, ela só vai sair dali, né, desse processo, no momento em que ela despertar, se der conta daquilo e entender que ela pode mais do que viver aquela vida ali. Né? As outras 2 é a vida na armadilha, que eu vou falar depois, e a vida plena. A vida plena. Né? Olha só. Que a gente pode... Tanto ver que interessante que às vezes a pessoa pode pensar assim, você quer ser livre? Porque, como o Jacques mesmo colocou, a liberdade ela vai trazer a responsabilidade de muitas coisas. Né? Porque a gente pode, trazendo aqui para a nossa vida, a gente pode pensar assim,
qual a liberdade que a gente tem, por exemplo, num condomínio. Vamos supor que vários exemplos, né? Um grande condomínio onde viva aí 1000, vamos botar umas 300 famílias. Sim. Tem que ter uma ordem muito normas, né? Normas de conduta, enfim. Porque, veja bem, nós falávamos antes sobre Moisés. Exato. Que ele criou 613 leis. E ele tinha leis, seriam leis civis e as leis morais também. Bem colocado. E essa liberdade é uma lei moral que a gente vai trazer para a nossa conduta. E claro que em cima daquilo que o Jacques falou, por exemplo, de não se sentir livre, está muito no teu relacionamento. E da forma como até mesmo tu se relaciona contigo mesmo. Porque como é que eu uso a liberdade que eu tenho? Embora a gente sempre vai dizer que a liberdade ela é relativa. Porque não pode ser absoluta. Porque com pouca moral, e o homem, vamos dizer assim, o homem não conquistou uma moral muito abrangente. Então, com pouca moral, muita liberdade, se instala o caos. O caos. Por isso que a liberdade não pode ser absoluta. E sempre vai trazer essa questão da responsabilidade. Eu acho que por isso que é interessante a gente frisar, no meu ponto de vista, né, que liberdade significa o direito de agir segundo a própria vontade. Ou seja, aí entra a questão, né, que a gente entende como livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, haverá consequências. Né? Para mim e para os outros. Né? Por isso que, como tu bem falaste, né, seja no condomínio, seja no trabalho, seja na vida, eu tenho que saber que existem, né, o Jacques falou, regras, normas. Normas, procedimentos. Quando né? tu falou em livre-arbítrio, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi ontem, que o livre-arbítrio é uma ferramenta onde você vai escolher a forma de se aprisionar. Olha só. Esse é o Bem livre-arbítrio. colocado. Na verdade, se você avaliar mais profundamente a questão, a gente vai observar que a nossa liberdade está na nossa mente. A mente é o espelho da vida. Também. Tem pessoas que são livres, estão andando por aí, mas estão presas. Porque a mente dela limita. Então, o grande segredo é domínio da mente, o controle emocional. Só para concluir, então, né, que eu ia falar, né, aqui Kardec, ele fala o seguinte, que não existe liberdade absoluta, mas relativa. Relativo. Porque se no momento eu tiver liberdade absoluta, né, e vamos dizer o seguinte, se eu resolvo, né, ter a minha liberdade e sair nu na rua, eu tenho esse direito, é uma questão de liberdade, porém, socialmente não é correto, existe uma norma, é inviável. Então eu tenho que ter uma lei de conduta, como tantas outras coisas. Eu usei esse exemplo, né? Por exemplo, assim, como ele fala, é uma questão que a gente tem que entender que toda causa, né, todo efeito tem uma causa, né? No texto que eu li hoje à tarde, dizia assim que só tem duas condições de o homem ser totalmente livre. O homem, né, o ser humano, ou vivendo sozinho, como um eremita, que daí pode sair nu, no momento que quiser, porque não tem ninguém à volta. Não tem ninguém. Combine com os mosquitos. Então, ou vivendo sozinho, aí pode sim fazer tudo o que ele deseja, o que quiser, ou no pensamento. Ou no pensamento, verdade. Que são as duas formas de ser livre. E ver o pensamento, principalmente, ali tu é livre, totalmente livre. Mas veja bem que a vida, a gente já entendeu isso, se falou muitas vezes, a vida se dá no ato de doar. Sozinho tu não vai ter para quem doar nada. Né? Então a gente vê que na vida vai se atrelar a liberdade, direitos e deveres. Exatamente. E aí tu começa a fazer um trabalho muito profundo, por exemplo, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, e aí os direitos e deveres. Eu tenho direitos até onde começa o meu dever. Começa o direito do outro. E começa o direito do outro. Então eu tenho direitos. E eu vou pleitear os meus direitos. Mas eu terei também que, se eu não observar os meus deveres, logo eu não tenho mais direitos. Veja como uma coisa a gente estava conversando, e é normal eu não concordar. Eu não concordo com o que o Jacques está fazendo. Não concordo. Mas eu tenho que respeitar. Sim. E se eu não concordar, é até uma forma inteligente de fazer uma análise.
para não cair naquele ceticismo, né, de ser levado pela, como é que chama? Né, por aquela onda, né? Tipo gado, né? Então, o que acontece? A gente pega e, pelo que o Jacques disse, amém. Não, eu não concordo, mas respeito. Para fazer essa analogia também, né? Toda unanimidade é burra, né? Porque é um provérbio que diz isso. Por que as pessoas cresceram e evoluíram? Porque dividiram o pensamento. Você pensa de uma forma, pensa de outra, mas ajustando, somando tudo, faz a grande decisão. Sim. Então, é o conjunto, as pessoas progridem porque aprendem com os outros. Eu não sei tudo, sim, mas ele sabe um pouco, o outro sabe um pouco. A gente soma o conhecimento. E ali, o ser humano aprende porque ele divide o conhecimento, participa. E, na verdade, isso que tu falou, o respeito, te leva a crescer. Sim. Porque tu passa a analisar o que o Jacques vem fazendo. Não que o Jacques está fazendo nada errado. Não nos entendam mal. O que ele está fazendo de errado é não vir no programa. Ó, saudade. Então, assim, tu olha... Exato, analisa. Tu não está concordando, mas tu vai refletir sobre aquilo. Tu vai pensar sobre isso. Essa reflexão te leva a um crescimento. Nós tivemos um exemplo há uns meses atrás, onde nós vimos um vídeo, eu e o Mauro, e nós dois concordamos que o vídeo não era bom. Tá? E quando nós falamos com uma terceira pessoa, ela disse o seguinte: não, eu acho que vocês não entenderam certo, não viram aquela parte. E aí nós dois voltamos e vimos esse vídeo, eu acho, umas 10 vezes, até chegar a dizer: ó, fulano, Cláudia, a gente estava errado. Mas é isso que é interessante, né? Num primeiro momento. Às vezes tu não avalia... a gente fazia essa análise. Né? Faz uma avaliação muito... Superficial. E depois que tem temas que são, assim, periclitantes. Isso, para os dias atuais. E às vezes fica pesado. Tem temas que você anda na beira do penhasco. Isso. Tem que ter cuidado. Pode resbalar. E essa é a liberdade, é um fio de navalha, porque eu posso com ela, quando eu expor ela totalmente, veridicamente, eu posso prejudicar várias pessoas. Tá? Então, por esse motivo, às vezes eu tenho que me conter. Não, eu vou, ok, mesmo que eu esteja certo, eu não vou colocá-la em prática, né, Jacques? Vou deixar assim num primeiro momento. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a opinião do outro. Já teve alguém que falou, o escândalo virá, mas ai daquele que o cometa. Exatamente. Então a gente entende que essa liberdade que, por exemplo, existe aqui, a gente está trabalhando um tema que é uma lei de liberdade, mas que se remete a uma questão moral. Então, quando tu vai trabalhar uma lei de liberdade assim, tu vai ficar dentro de 4 linhas. Mas o tema liberdade pode ser expandido. Nossa, é muito amplo. Porque muito assim, amplo. Conforme tu vai vivendo, tu vai construindo uma consciência. E tu cria a tua consciência sobre tudo. E cada um vai ter a sua consciência. Tu vai desenvolver uma consciência política, uma consciência moral, uma consciência religiosa, filosófica, ideológica. E aí, cada um com a sua consciência, mas a liberdade de consciência, a tua liberdade tem que ser respeitada. A ideia do outro também, essa consciência que o outro desenvolveu. Né? Então, até tem uma história que... Essa questão da consciência é muito interessante. Tem uma história que outro dia eu estava lendo sobre ela. Havia um determinado mosteiro e ali eles estavam passando por muita dificuldade e havia uma parte do mosteiro que estava desabando praticamente. Eles tinham que reconstruir aquilo. Mas eles não tinham verba, eles não tinham também como arrecadar. Aí o monge, o mestre deles, reuniu e disse: olha, nós não temos recursos para fazer a construção e a gente precisa. E ele pediu assim: eu vou liberar vocês para roubarem, então. Só uma roubadinha. Roubar um pouco de dinheiro, um pouco de material, se vocês conseguirem. Aí os discípulos ficaram assim se olhando. Ele disse: não, mas veja, é por uma boa causa, é uma causa nobre. Então eles ficaram assim um pouco alheios à ideia,
Mas fazer o quê? O mestre está dizendo. Não deve ser tão grave assim. Está liberado. E aí todos saíram daquele. E o monge foi fazer a meditação dele. E a gurizada toda saiu. Quando ele terminou a meditação, ele olhou lá e viu que um dos meninos ficou dentro. Ele disse, mas o que tu está fazendo aqui? Se todos os outros, eu mandei que todos fossem roubar. Ele disse, não foi isso que tu mandou. Porque antes ele tinha dito assim, vocês vão roubar, só que tem um detalhe. Só roubem quando ninguém estiver vendo. Por quê? Se alguém ver, o mosteiro vai ficar mal falado. Vão dizer, ali vivem os ladrões. Então ele deu essa ordem, vocês podem roubar, mas ninguém pode ver. Aí o menino disse, não, mas a ordem que você deu foi a seguinte, que nós iríamos roubar, mas que ninguém pudesse ver. Só que assim, eu estou me vendo. O tempo todo eu estou me vendo. E me vendo, eu não posso roubar. Isso é a consciência, que ele desenvolveu, uma consciência moral. Então veja que a gente tem que pensar uma coisa muito interessante. Qual é a liberdade que a gente está se dando na vida que a gente está construindo? Porque assim, muitas vezes o mundo vai impor uma conduta. E ele impõe muitas vezes, até por questões de lei. Muitas vezes tem pessoas aí legislando coisas absurdas. Aí a tua consciência, que é livre, tu vai pensar assim, eu não vou seguir isso aí, porque isso aí está errado. Sim. Mesmo que tenha alguém legislando e aprovando. O que o monge mandou fazer? Uma coisa errada. Eles iam fazer porque uma autoridade liberou para isso. Agora, o que a nossa consciência diz disso que tem acontecido no mundo? Mais ou menos o que o Jacques falou da questão da gaiola. Eu estou ali preso, eu estou ali, tenho minha alimentação, e com a primeira oportunidade que eu tenho, eu até posso voar, mas volto de novo para a gaiola. Isso. É uma acomodação, né? Eu estou acomodado. Então eu vou roubar, tudo bem. Se eu sair, eu vou ter que viver com as minhas próprias asas. Exatamente. E aí eu tenho comida e água. Exatamente. Então não vale. Então não quer dizer nada se eu falar dar uma roubadinha. Sim. Eu volto para cá, tá tranquilo. É interessante essa analogia, né? E quantas vezes. Eu lembro de uma história de um dos atendimentos que eu fiz, de um adolescente, né? Ele tinha lá várias atividades por dia, né? E ele não se via em nenhuma delas, né? Então é uma vida vazia que se diz, né? Perfeito. Ele fazia no automático. Mas assim, o que ele mais ressaltava durante a conversa era a questão da natação. Aquilo incomodava muito. A rotina, né? Pelo que eu entendi. Tem que chegar lá, tem que ir no vestiário, tem que tirar toda a roupa, botar o calção de banho, né? Entrar na água, né? Aquilo, as outras atividades não precisavam trocar de roupa, né? Era só de um lado para o outro e tal, mas aquilo lá incomodava muito ele, né? E daí então, ele lá fazia lá as idas e vindas, viradas, não sei o que o instrutor mandava e tal, né? A técnica de natação. Mas aquilo incomodava, né? Aí eu perguntei para ele assim, como é que é a água, né? Como é que é quando tu tá fazendo os movimentos e a água deslizando por ti, tu fazendo a água deslizar pelo teu corpo. Como que é isso? Me descreve. Ele não sabia. Olha só. Nunca pensei nisso. Então, tu tá lá por obrigação, tu não quer. Mas isso é tu que tá fazendo. Então, esse sentimento é só tu que tem, ninguém vai ter por ti. Então, essa sensação de fazer com que a água, que tu flutue sobre a água e deslize sobre ela, é uma sensação só tua. E terminou aí, né? A conversa terminou aí, porque ele, sabe? Então, ele pode estar, se deu conta, ele pode estar em qualquer atividade por obrigação, né? Porque os pais queriam que ele tivesse todas as atividades e tal, mas aquela atividade, quem estava fazendo era ele. Se ele tinha, um exemplo aqui, né, aula de música, né, violão, piano, né, teclado, não sei, né,
Ele podia estar por obrigação e não querer estar ali. Mas a pressão nas teclas, nas cordas, é ele que faz. É ele que faz aquilo vibrar, é ele que faz aquilo tocar, é ele que faz aquele instrumento produzir som. Na verdade, ele estava ali, mas o pensamento dele não estava. Exatamente. Então, se ele se der conta de que é ele que está produzindo aquilo tudo, ele pode encarar aquela atividade de uma outra forma. Isso leva... Pode até ter prazer naquilo. E na grande maioria das vezes a gente leva isso para a nossa vida, no nosso trabalho. A gente não está lá de corpo presente, tá só meio. Né? E aí, tu não gosta do teu trabalho, tu não encara ele. Ou só o corpo presente, a mente está devagando. Churrasco. Exatamente, né? Então, olha que interessante essa gaiola, como tu falou, né? Ela até abre momentaneamente. Eu sei que tem mais 2 gaiolas que tu vai falar. Eu só gostaria de Vamos economizar um pequeno trecho aqui, a definição de liberdade. Por favor. A definição de liberdade fica bem claro. Liberdade significa o direito de agir segundo a própria vontade, ou livre-arbítrio, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Daí os orientadores informam que não existe liberdade absoluta, mas relativa, porque todos precisam dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Complementam esse pensamento ao afirmarem que o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro. Desde que 2 pessoas estejam juntas, há entre eles direitos a serem respeitados, e portanto nenhum deles gozará de liberdade absoluta, mesmo a liberdade de pensar, que no primeiro momento nos dá a sensação de ser ampla e infinita. Percebemos que os nossos pensamentos fazem vinculações com os outros pensamentos, pelos processos naturais de afinidades e sintonias, condições que podem ampliar ou não o nosso grau de liberdade. Aí a pergunta é, onde começa e onde termina a tua liberdade? Né? Porque a tua liberdade começa onde, né, termina onde começa a minha. Exato. E a gente nunca faz isso, ou, né? E tu viu? A gente forma, as pessoas que pensam igual, formam uma corrente vibratória. Exato. Então, o meu pensamento está vinculado com aquelas pessoas que estão pensando igual. Sintonia. Então, nem ali Sintonia. tu tem liberdade Sintonia. total. Tu está em sintonia Então a com única uma. forma é só vivendo sozinho. É a única... Porque o pensamento já foi. Exato, o pensamento já foi. Ali O tu pensamento pensa. se foi. Vivendo sozinho, tu pensa. Mas tu vê que o pensamento ele agrega. Ele é assim, Agrega. Ele vai agregar. Por sintonia. Ele vai somar, Mas eu vai concordo, corrente. porque é difícil controlar os pensamentos, né? Ou viver, nós termos o mesmo pensamento, sermos harmônicos, né? Vai discordar, vai. Não. E daí entra o que o Jacques disse, sozinho. Daí vamos ter que viver Só sozinho. vivendo sozinho. Então o que nós temos que colocar em prática? É uma outra palavra que vem junto com a lei de liberdade, que é a tolerância. A tolerância. Eu acho que a liberdade começa quando tu te sente livre e termina quando tu não te sente mais Boa. livre. Pronto. Exato. Se tu tá em paz contigo. Porque- Mesmo estando sozinho, mesmo estando no meio de várias pessoas. Porque tem uma coisa interessante, falando em liberdade, a gente tem que pensar se a liberdade que eu tenho está me levando a crescer Sim. e a ser uma pessoa do bem, se ela está me ajudando. Por exemplo, numa sociedade tem leis, a lei do silêncio, as leis do trânsito. E quando tu observa o trânsito e as pessoas não vão obedecer, procurar seguir o que está determinado, porque ali foi feito um estudo para que tenha harmonia. Por que tem tanto acidente, às vezes violento? Porque vai na estrada para tu ver a velocidade que o pessoal está andando. Alguém passou a risco. E tem uma historinha, por exemplo, quando eu me lembro dessa história, eu me lembro que o Paulão tem uma filha que se chama Monique. E lá na Alemanha tem uma cidade que é Monique. Sim. E teve um vizinho meu que ele morou 8 anos em Munique. E um dia ele estava, eram umas 2 da manhã, e ele parou o trem ali, o metrô, onde ele pegou, e ele tinha que andar umas 3, 4 quadras até a casa dele. Era uma noite de verão, estava bonito e tal. E ele ele tinha uma maletinha que tem rodinha. E ele saiu puxando aquelas rodinhas, e as rodinhas faziam git, git, git. Às 2 da manhã. Às 2 da manhã. 2 da manhã. O guarda parou ele e disse, escuta, mas O que está acontecendo aí? o que é isso que tu está fazendo? Ué, mas o que eu estou fazendo?
as rodinhas estão fazendo barulho. Ele achou um absurdo. Mas lá não pode. Não pode. Ele disse, eu vou te deixar tu ir embora agora. Mas se na próxima eu te pegar com essa rodinha assim, aí não vai dar. Tu sabe então, ele não tem essa liberdade para fazer aquilo. Mas isso leva a um crescimento. E o não que é isso? abuso. É respeito para com o outro. Respeito para quem está tentando dormir nas 2 horas. Não é abuso. Na Alemanha é muito rigorosa a lei e a exigência do... Mas silêncio. Rosalino, eu vejo assim, nós estamos evoluindo no nosso país. Mas tem um exemplo prático, eu sempre comento isso, que uma vez, e eu uso isso como exemplo, né? Que um amigo meu morava lá em Joinville, né, e ele estava na casa do irmão dele. E, enfim, daí o irmão pediu, tem como tu cortar a grama para mim, dar uma mão? Aí ele disse, não, posso, mas não posso agora, pode ser à tarde. Ele disse, não, à tarde não pode. Aí ele até ficou meio pensativo, é que eu não posso, só pode ser à tarde. Não, que da tarde não dá para fazer barulho. Sim. Aí ele ficou assim, como assim? E aí ele foi pesquisar, depois do meio-dia ninguém faz barulho. Não tem som alto, não tem cortar grama, não tem, é respeito como tem. Então, em algumas cidades do Brasil, até se pensa assim. Mas no Brasil é muito à vontade. Mas ainda, é que nós estamos ainda primitivos. Mas eu só queria pegar um gancho aqui. Como tu falou de lei, eu trouxe uma história para contar aqui hoje no programa, muito interessante, que é uma passagem de Jesus que pouca gente conhece, tá? E que está no filme, o novo filme The Chosen, 4, né, no cinema. Eu não pude assistir, mas eu vi uma passagem, né, na internet, e eu copilei ela aqui, é muito interessante, né? Onde, no momento, né, os discípulos estavam, né, passando ali na Galileia e acabam se encontrando com soldados, uma legião de soldados romanos, né? E os romanos mandam eles pararem, Jesus, né, os seus discípulos, mais seguidores, e começam a tirar toda a tralha, né, de guerra deles, né, dos romanos, e dão uma ordem: levem as nossas coisas. E ninguém entende, por que isso? E aí Mateus, né, conhecedor da lei, diz, infelizmente, nós vamos ter que carregar por 1,5 km as coisas dos romanos. Está na lei. Toda a cidade conquistada, né, tem que seguir as leis, e uma delas era carregar as coisas. E aí eles já começaram a botar as mochilas, né, e até tem uma cena engraçada que o romano tira o capacete, né, o elmo, e põe na cabeça de Jesus. E Jesus prontamente pega as mochilas e vão andando. E os romanos ficam aliviados daquele peso, daquele fardo, vão rindo, vão debochando, e Jesus, calma, Mateus e os outros, né, todos, ok. Quando eles chegam perto de 1,5 km, né, já descarregam tudo, os romanos se preparam para pegar suas mochilas de volta, e Jesus continua andando. E aí o romano grita, deu? Onde é que você vai com as minhas coisas? E aí Jesus olha e diz, vocês não vão para a cidade lá na frente? Aí os romanos, sim, então a gente vai levar até lá. E aí os discípulos olharam, já tá bom aqui. E aí ele explica o seguinte, fazer a nossa obrigação é lei. Fazer algo mais é colocar a lei da caridade em prática. Nós temos a liberdade de sermos caridosos o tempo todo com todo mundo. Esse ensinamento daí eu achei fantástico. Então, é interessante isso, né? A lei era 1,5 km. Cumprimos a lei, os romanos entenderam, ok. E Jesus continua andando. Não, a lei a gente cumpriu. Tem até uma passagem. Deixa eu mandar um abraço lá por favor, pro Zé da Massa, lá de Coronel Procópio e os amigos que estão com ele lá. Um abraço, Zé. Assim, uma vez nós estivemos na Alemanha e o brasileiro não consegue conversar se não ficar andando por aí. E teve uns caras, dos nossos amigos, que ficaram em cima da linha do risco amarelo, que é do trem. E tu não pode pisar no risco amarelo do trem. E tinha um guardinha, aqueles capacete preto, sabe? Bem igualzinho da guerra ainda. Ele apitou de lá, assim, e mostrou o dedo e veio correndo. Eu digo, sai daí de cima da linha, homem. Aí eu saio, não tem meio termo. Não tem. Mas o que é isso? É manter a regra, disciplina. A lei, disciplina. Tu tem que cumprir, não interessa. Nós estamos ainda muito aqui longe. É muita vontade. O pessoal passa o sinal fechado, faz o carcel, não acontece nada. É que nós estamos ainda num processo
de evolução, de aprendizado. E os nossos irmãos alemães, japoneses, entre outros, que sofreram muito, né, com guerras, catástrofes, eles aprenderam muito a cuidar da natureza, deles mesmos, ter respeito, né? Então a gente vê várias histórias, pouco se aprende com ela, né? E não se coloca em prática, né? E eu volto a citar um exemplo de Joinville, né? Que quem for para lá, naquelas cidades, né? Já que já foi para lá, todo mundo respeita a faixa de pedestre. Né? Todo mundo. Mas aqui vai Aí você mas você vai Gramado, todo mundo respeita. Não, mas assim... Mas aqui, se passar a faixa de pedestre, o cara te atropela. Mas onde eu quero chegar é que uma vez eu estava lá com um colega meu e a gente parou. Ele parou na faixa de pedestre. Né? Ok, lá. Aqui não. Aqui ele não para. Aqui não. Porque se ele parar aqui, o cara bate na traseira dele. Então, olha que interessante. Então, assim, nós temos vários exemplos, né? Que é a lei de liberdade colocando em prática. Eu tenho a liberdade de passar. Mas sabe que aí vem uma história interessante, assim, né? Como que é como que a coisa se perpetua, né? E se a gente começar a fazer a nossa parte, talvez a gente mude as coisas. Exato, por exemplo, né? Exato. Eu me lembro uma vez que eu estava indo buscar minha esposa. Ela agora ela é aposentada, mas ela trabalhava. Então eu estava indo buscar ela no trabalho, e daí tem uma rua ali que é muito estreita, ela asfaltada, né? E ela é toda sinuosa, assim, né? E tem muita criança cruzando, sabe? E era um horário bem complicado, né? E tinha duas crianças, uma menina, um menino, assim, de mão dada, querendo atravessar, né? E os carros passando. E daí, assim, foi assim, talvez, sei lá, eu estava indo pensando, se eu não parar, eles não vão passar nunca. Porque não tinha faixa de pedestre. Não tinha faixa nenhuma. Se alguém não parar, essas duas crianças não vão passar nunca. E quando eu parei, o outro que vinha do outro lado parou também. Assim, Instintivamente. E daí os dois meninos passaram, a menina e o menino passaram, e a gente se cruzou e né? Sabe? Acho que a gente fez uma coisa boa. Olha só, que interessante. Então, assim, eu acho que a gente precisa... O exemplo contagia. Fazer a nossa parte. Né? Se cada um fizer a sua parte, aos poucos a gente vai mudando. Exato, como a Alemanha fez, que hoje é um exemplo, como o Japão faz. Então, a gente começar a fazer isso... Na Alemanha, você compra um vale... Tu pega um papelzinho, compra e bate, tem um tipo de um marcador, vai lá e marca a data na rua. Então tu tem aquele pro dia todo. Tu pode pegar qualquer bônus, qualquer tem ali dentro da cidade, aquele lá vale. E ninguém te pede. Ninguém te pede. Só que lá de vez em quando, nós ficamos lá quantos dias, passa um guarda, aqueles ticket, todo mundo mostra. Se o cara não tem, ele sai arrastado para fora. Mas, Roselino, e o cara, se for de fora, vai preso. Mas é uma questão cultural, e como a gente está usando esse exemplo de outros lugares, né, fora do Brasil, eu não me lembro qual que é o lugar, que o cidadão fez a seguinte analogia: a gente ia andar de metrô, né, e ele chegou no metrô, comprar os tickets, como tu falou, né, e quando ele foi passar no ticket ali, na tomada, ele olhou para o outro lado, assim, lá, e tinha vários abertos. Estranho, né? Acho que devem estar reformando, construindo, enfim, né? E ele começou a observar que em vários lugares, todos os lugares do metrô, tinha passagens livres. E ninguém passava por ali. Mas ninguém passava por ali, todos passavam com o ticket. Mas ele perguntou pro guia, e o que é aquilo? Não, é alguém que é para se alguém estiver atrasado ou tiver esquecido que até pode passar por ali. Então, imagina se fosse no Brasil, ninguém né? abusava. Enfim, mas é uma questão que daí vai entrar, acho que a outra gaiola que tu vai falar, Jacques, né? A gaiola da armadilha, né? Da armadilha, pode ser essa? Pode ser essa. Que é assim, né? Imagina então a pessoa lá, né? Como é que eu vou dizer? Faz uma faculdade, entra numa empresa, vai galgando cargos e mais cargos. Aí entra alguém que não era da empresa acima, né? Nossa.
Aí tem que lutar tudo de novo para superar aquela pessoa, né? Ou o vizinho. Então, fiquei um ano e meio guardando dinheiro e tal, e comprei o carro zero, né? Aquele carro. Bah. E daí 2 meses depois o vizinho O melhor. Vai É. ser mortal. Aí tu tem que lutar tudo de novo para superar. Olha só. Essa tal da vida na armadilha. A gente quem está assim, nessa condição, acha que está galgando na vida, mas ele está sempre aprisionado. É uma disputa na disputa com quem está melhor, eu tenho que superar. Né? Então é o que se chama vida da armadilha. Tu tá ali e tu pisa para ser pego pelaquela corrente, né? Pelaquela situação de querer sempre ser melhor, sempre ser melhor, sempre ser melhor. Né? Quando eu só vou ser feliz se eu tiver um carro novo. Eu melhor só vou ser o melhor ainda que o do vizinho. E né? quando eu conseguir, aí o outro vizinho, aí tem que começar tudo de novo. Então tem até uma historinha do Einstein que se relaciona com essa questão da armadilha. O Einstein estava em Tóquio fazendo lá umas palestras, né? E ele estava hospedado num hotel, e aí veio um mensageiro e trouxe uma mensagem para ele. Mas aí ele viu que estava sem dinheiro para dar uma gorjeta. Aí ele pensou, pegou um papel e escreveu uma mensagem. E disse para o cara, se tu tiver sorte, futuramente essa mensagem aqui vai valer muito mais do que o dinheiro. Que uma gorjeta padrão. Eu conheço essa história. E aí, inclusive, em 2017 foi a leilão por $1,5 milhão. $1,5 milhão foi vendido. Essa mensagem custou bem mais que a gorjeta. E o que dizia a mensagem? 2 pontos, abre aspas. Ele escreveu assim: uma vida calma e modesta trará mais felicidade que a busca constante do sucesso e do desassossego que vem com essa busca. A pessoa que busca demais não vive, porque a vida é agora. E a busca está sempre atrelada ao futuro. Tudo que tu está buscando está lá. Está lá no futuro. Mas aí tu não pode viver agora. E pense, o que você verdadeiramente poderia realmente acrescentar à vida nesse momento, pensando em outro momento? Como é que tu vai viver bem hoje aqui? É o caso do menino aqui. Está pensando lá no futuro. Como é que tu vai? O que tu pode acrescentar de vida nesse momento? Mas o teu objetivo está lá adiante. Você só tiraria a calma e a felicidade desse momento pensando em outra coisa. E entender isso literalmente vale mais que uma gorjeta padrão. Então aí vem a questão. Você é livre para se permitir viver agora esse momento? Porque muitas vezes o mundo nos leva a buscar, porque nós temos que ter sucesso, nós temos que ser vencedores. E tem muito disso. Sim, a gente é muito competitivo. Muito competitivo. Né? Só que nem o Jacques colocou assim, a gente é competitivo com quem? Com nós mesmos? A gente sabe os nossos limites. Sim. Mas assim, eu penso que a gente tem que viver o momento onde você está, como você está vivendo. Mas você deve ampliar a tua visão, além do horizonte, porque senão a gente não vê o caminho, o futuro. Sim, tu vai... Não precisa estar aqui e ficar pensando só lá no horizonte. Não. Mas tu tem que, nas horas de concentração, imaginar que a vida pode ser melhor se o caminho for esse ou aquele. Eu só queria pegar um exemplo. Eu vou contar até uma historinha de Einstein também, por favor, que é quase uma piada, né? Que é fantástica. Diz que Einstein, quando começou a ficar famoso, né? Devido às suas teorias, ele começou a viajar por toda a Europa. E como não tinha mídia, o pessoal não conhecia ele fisicamente, só conhecia ele pelos jornais e pela teoria, né, obviamente. Ele começou a viajar pela Europa e ele ficou meses, e o motorista levava ele para um lado, para o outro, para a cidade e tal. Ele viaja, e ele fez uma amizade fantástica, e o motorista acompanhava todas as palestras dele. Só que um dia ele chegou muito cansado, e se eu não me engano era em Amsterdã, tu conhece essa história. Ele chegou em Amsterdã muito cansado e ele disse o seguinte: eu não aguento mais. E o motorista, muito amigo já, disse: não, se o senhor me der a liberdade, eu faço a palestra para o senhor.
E ele topo. Aí eu vou sentar na primeira fila, qualquer coisa que tu apertar, tu me chama. E ele fez. E ele foi conduzindo a palestra, né, com essa liberdade que ele deu para ele. Nossa, e o pessoal fantástico. Tinha assistido tanto que ele já sabia tudo. Nossa, já sabia tudo que ele ia falar. E Einstein aí cansado na primeira fila. E de repente alguém fez uma pergunta para ele e o motorista não sabia o que responder. E ele olha assim e diz, olha, essa pergunta é tão fácil que o meu motorista vai responder. Aí chamou o Einstein. Reconheço. É vantagem. Então assim, ó, a gente dá a liberdade, mas até que limite também, até que ponto. Tu vê que isso que a gente tem falado aí, de tudo isso aí, é uma construção de consciência. Consciência, exatamente. Essa liberdade precisa construir uma consciência. Porém, tem uma coisa que o programa não pode acabar sem a gente falar. Porque a gente está falando também aqui um pouco sobre educação. Exatamente. Mas qual é o nível da educação? Por exemplo, a gente fala da Alemanha, chegou num determinado nível. Estados Unidos, por exemplo, a lei de trânsito é rigorosíssima. Mas qual é a educação nas escolas, até mesmo nas nossas universidades? Qual é o padrão moral e a educação que se tem? Olha na universidade pública, está tudo rabiscado, tudo porque rabiscado. Existe uma coisa que a gente não se dá conta, que eu até fiz algumas, que são as mensagens subliminares. E esse é até um assunto um pouco pesado. Mas tem uma história que fala sobre isso, que é o seguinte. Um produtor musical, ele produziu uma música. E ele reuniu 4 roqueiros. Sabe que roqueiro é tudo meio nervoso, eles não se dão muito bem. Mas aí ele escreveu a música e tal, e mostrou para eles, e disse, eu quero que vocês executem essa música. E essa música vai fazer sucesso, nós vamos vender bastante. Aí os caras olharam a música e disseram, não, a gente toca, mas ela é boa, mas não vai vender tudo isso. Mas daí esse produtor musical ele fez uma coisa diferente, que na verdade não é diferente, isso é muito usado e a gente não se dá conta, que são mensagens subliminares. Ele fez uma outra gravação e colocou uma camada abaixo da gravação da música. E um especialista, e quem falou isso é um especialista em física quântica. Tu ouve a música, quando tu tira um fone, e se tu te concentra, tu consegue ver algo que está por baixo. Se tu bota os dois, ela vai para uma frequência que tu não vê. Mas se tu tira um fone e te concentra, tu vai ver que tem mais alguma coisa ali. O que ele fez para essa música fazer sucesso? Ele foi para a cama com a esposa, fizeram sexo e ele gravou o áudio. E ali tinha suspiros, tinha gemidos, enfim, tudo aquilo que envolvia o ato sexual. Aquele áudio ele colocou por baixo. Subliminarmente, a pessoa é afetada emocionalmente. O disco vendeu mais de 10 milhões de cópias e a música não tinha esse potencial. Só que daí, o que ele queria dizer com isso? Existem muito dessas mensagens aí, dessas subliminares, na venda, no comércio, venda de produtos, campanhas políticas também, venda de músicas. Então, isso nos leva a refletir sobre o quanto nós somos manipulados e não percebemos. Então, quando a gente fala em liberdade e tal, que a gente faz as escolhas, mas a gente é muito manipulado nas escolhas que a gente faz. E a gente não percebe. Só que quem tem o conhecimento, e no início, nós estávamos ali na outra sala, a gente até comentou, o conhecimento te dá poder, te dá liberdade. Conhecimento liberta. Liberta. Esse pessoal tem o conhecimento que muitos não têm. E baseado nesse conhecimento, eles manipulam. E às vezes a gente é refém e a gente não sabe. E isso existe. Por isso que é interessante. Hoje tem muito na mídia, né? Na mídia. Por isso que é interessante quando a gente falou, né? Estamos falando, né, Jacques? Por isso que a questão de analisar, respeitar a liberdade do outro, porém, usar nossa intelectualidade para fazer essa análise. Realmente o que o Jacques falou tem sentido, o que o Roseli falou, não concordo, até que ponto? Para que a gente possa fazer essa analogia e não ficar submetido. Agora, a questão das mídias, das músicas, isso é muito
relativo porque a gente não tem muito controle sobre isso. Não tem controle e não tem o conhecimento. E não tem conhecimento também. Não tem o conhecimento. Mas isso existe. E aí a gente pensa, por exemplo, nos nossos jovens. Qual é a melhor idade para dar a emancipação e a liberdade para os jovens, que acontece cada vez mais cedo? Sim, exatamente. Essa liberdade. Qual é a capacidade que eles têm e a responsabilidade que terão pelos seus atos, tendo cada vez mais cedo... Esse bombardeio E eles querem cada vez mais cedo a liberdade. Mas como administrar isso? Mas eles querem a liberdade vivendo às custas do pai. Aí é difícil, né? Até eu vi, tem um videozinho muito interessante que estava tá nas redes sociais, que virou meio que moda, assim, que o pai chega, entra na sala e eles assim, ele bota, cadê o filhinho do papai, né? Aí o menino tá lá e diz, pô, pai, eu tenho 16 anos, ó. Tá doido? Daí ele pega a carteira de trabalho assim, então bora procurar um emprego. Ele é uma brincadeirinha que agora vem idiota, mas olha que interessante, né? Eu quero ter liberdade, mas até que ponto eu me exponho ou estou suscetível a isso? Então a liberdade também vem com responsabilidade de nós pais, nós em ajudar, proteger. Uma amiga minha me falou, em certa ocasião, que ela estava cansada do trabalho. Eu disse, olha, cuidado, minha amiga, que é o seguinte, o trabalho para ti significa a tua liberdade? Como assim? Você vai ficar dependente do seu esposo? E se der alguma coisa errada no futuro, o que tu vai fazer? Você está atrelado a ele, você querendo ou não. Agora, se tu tiver um emprego, não. Aí você pode fazer aquilo que você acha que está certo. É que nós temos essa liberdade, as nossas escolhas, né? E como o Jacques colocou, porque tem uma terceira gaiola, não vamos terminar o trabalho sem a terceira gaiola. A terceira é a vida plena. Olha, não tem gaiola. Não tem gaiola? É liberdade. Seria um bom uso da vida liberdade. plena a vida plena é conseguir viver a sua essência. Né? É cada um viver. O que é a essência? É ser o melhor indivíduo que você pode ser. Olha só. Então, aí entra a questão, se a gente chega a esse ponto, né, de viver essa vida plena, de ser o eu que está, né, borbulhando dentro da gente, né, essa discussão se eu sou livre ou se eu não sou livre, não tem mais sentido. Por quê? Porque tu está dentro da tua própria liberdade, né? Dentro de si mesmo tu está livre. Então, a relação com o ambiente, a relação com os outros, tem menos impacto quando tu chega nesse nível aí. Né? Mas é um crescimento, né, que a gente está falando. Certo. Um crescimento que nós temos que investir todos os dias. É verdade. Aquela questão que se bate sempre, ser hoje um pouquinho melhor do que fomos ontem. A gente foi ontem, né? verdade. E amanhã um pouquinho melhor do que fomos hoje. E o que é esse melhor? É fazer o seu eu, né? O meu eu, vir à tona. É ele acontecer, deixar ele acontecer. Daí não tem essas questões que a gente está falando do subliminar. Né? Talvez aí a gente tenha a maturidade para encarar isso melhor, né? E enfrentar a vida, né? A cada tropeço, porque a gente sempre fala, né? A vida não está contra nós. Elas nos impõem fatos que a gente pode encarar como oportunidade de crescimento. Boa. Nossa, agora tu falou uma frase assim, ó, oportunidade. Oportunidade de porque crescimento. a gente quer muito liberdade, seja ela no trabalho, seja ela pessoal, mas quando aparece uma liberdade, nossa, que desafio. O que eu faço com ela? Lembra, a gente conversou isso, né? Aí ela apareceu. E agora? A gente tem uma situação, como é que a gente vai lidar com isso? Que desafio, hein? Que desafio. Mas eu pedi. O lidar com isso que é o X da questão. O X da questão. Como eu lido com essa liberdade que eu tanto pedi, né, Jacques? A gente teve vários convidados, né, que vieram, e alguns deles falaram na questão do cérebro reptiliano, né? Do fugir, do lutar, né, o controlar. Né? Quando nós conseguimos lidar com os fatos da vida,
esse automático do lutar não acontece. Não acontece. Porque tu raciocina sobre aquilo que tem à tua frente e como é que eu vou lidar com isso. Quando tu chega nesse ponto de como que eu vou lidar com isso, tu desliga o cérebro reptiliano. Ele não entra mais em ação. É a razão que entra em ação e que faz com que a gente enxergue como oportunidade. Como oportunidade. Porque quando aparece na nossa vida, né, as oportunidades, nossa, a gente meio que se assusta, mas eu pedi muito com essa questão de liberdade. Me preparei para ter isso. Essa eu acho que é outro grande... O se preparar é relativo. Assim, é difícil a gente estar 100% preparado para qualquer oportunidade. Você está aprendendo. Tu vai lidar com a oportunidade vivendo a oportunidade. Vai aprender. A ocasião. Se tu, não, eu vou para lá, eu tenho um convite, eu posso ter aquele emprego, mas eu preciso me preparar antes. Aí entra aquelas gaiolas que eu falei antes. Bem lembrado. Tu vai ter que se preparar fazendo. Tem um pensamento. Não tem outra opção. Não tem como. Tem um pensamento do Roosevelt que diz assim: o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca fez coisa alguma. Então, diante disso que a gente está falando, é uma coisa. Talvez o maior erro é não ter feito. O maior erro é não ter feito nada. Não teve... Então, Omissão, né? isso que a gente está falando, e isso que o Jacques colocou ali, parte de um princípio muito importante, que é a humildade. Humildade. Humildade é a primeira das virtudes e é a base da construção do ser humano. E o que é humildade? É saber que eu sei pouco e que eu preciso aprender. Mas tem uma coisa fundamental na humildade. Pedir ajuda. Pedir Isso, ajuda. é o que eu ia colocar. Desculpa. Não, mas tu colocou de uma forma diferente. Porque essa humildade, ela chega no ponto de saber que tu vai saber que tu precisa dos outros. E aí tu vai colocar, por exemplo, a liberdade no coletivo. Porque eu preciso de todos para que eu possa construir alguma coisa. Então, a gente volta lá para o início, onde fala de um eremita vivendo no deserto. Não tem vida. A vida é... O ser humano é um ser gregário, ele precisa do outro. E ele vai ter que chegar nesse aspecto que é a humildade. Mas sabe que tu colocou uma coisa, e aqui a gente no programa Aprendiz, a gente sempre coloca fatos, né, e histórias reais, a gente gosta de trazer, né, sempre histórias, né? E agora tu falando nisso, eu comentei isso com o Jacques uma vez num café, que uma vez um grande empresário, ele estava à beira da falência, ele optou então por contratar um bom profissional para reerguer a empresa dele. E quando esse bom profissional chega na empresa, eles deixam comigo que eu tenho bons contatos. Né? E aí ele começa a ligar para o Zé, para o João, para o Pedro, para o Paulo, e vai trazendo um, pega outro, e em 2 anos a empresa subiu e ficou estável de novo. E esse empresário, né, grande empresário, humildemente vem, agradece ele, né, dá um prêmio para ele, e disse, nossa, eu não imaginava, né, cara, como tu usou essa estratégia. Ele disse, eu não te falei que eu tinha bons contatos? Então, olha só, nos negócios, aonde for, a gente vai precisar dessa vai precisar de bons contatos para erguer a mão e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Soma de conhecimentos. Eu tô doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de um... Mas isso vem da humildade, de pedir ajuda. Me ajuda aqui. É o esteio do ser humano. E isso falta muito nos dias de hoje. A gente é muito orgulhoso, a gente é muito vaidoso. A pessoa faz uma faculdade e acha que sabe tudo. Entre outras coisas, né? Tu não sabe nada. Ou assim, muitas vezes eu tenho vergonha, medo de dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso só uma conversa, eu preciso de um ouvido. Mas aí, eu estou bem, eu não sou humilde, né? De dizer isso, olha, gente, estou precisando. E o grande professor Rivail, ele sempre dizia que, por exemplo, assim, os atos que a gente comete, acertos e erros, eles não são previamente agendados. Não. Isso aí nós vamos ter a oportunidade de fazer escolhas dentro de um determinado grau e sempre vai gerar ação e reação. Sempre. Para tudo aquilo que eu fizer, vai ter um troco. Muito e aí eu preciso pensar nisso. Vai ter um resultado. Um resultado. A lei de ação e reação. Porque, olha só, ação versus a reação é o que vai acontecer quando nós colocamos a lei de liberdade. Como é que eu pratico ela? Como é que eu pratico ela? Olha, vai ter uma ação.
né? Eu estou colocando ela. E a reação? Nossa, se for tranquilo, eu não agredi o Jackson, Roseli, ninguém, beleza. Mas e se eu agredir, ou eu passar, ou eu contrapor isso? Vai ter uma reação. Eu preciso ganhar dinheiro, ou montar uma oficina, por exemplo, eu vou lá em Joinville e eu quero na parte da tarde fazer barulho a tarde toda. Não vai ser multado. Vai ter consequências? Vai ter consequências. Porque, na verdade, eu vou estar prejudicando alguém com o meu barulho. Pra você ter uma ideia, na Suécia, se tu quiser ter um cachorrinho, tu tem que fazer uma cirurgia nele enquanto ele é novinho e tirar porque ele não possa latir. Caraca, Sim, que é show. feito. E das 10 da noite. Do cachorro, né? 10 da noite. Não, mas não, Ele não tem liberdade de latir. Ele só não late. Das 10 da noite em diante, tu não pode largar a descarga no teu O cachorro apartamento. foi feito para latir. É que nós estamos E eles longe. seguem. Nós estamos longe disso. Mas eu não perco esperança, já que o Brasil, né, No a pátria nosso do prédio, Evangelho. o pessoal sai e deixa a porta aberta. Eu tenho a esperança que essas leis ali da Suécia não cheguem aqui. Na Suécia tem um Volvo é sueco, né? Então tinha um brasileiro e um sueco lá, né? Eles foram. O brasileiro estava lá ia passar uma temporada lá, né? Daí então esse sueco pegou ele, né? Pegou na casa dele e levou lá. Aí chegou no prédio da Volvo, aquele enorme estacionamento, né? E ele colocou ali numa vaga e caminharam uns 200 metros. Bem longe, né? Eu disse, mas não acredito, olha a quantidade de vaga que tem ali e nós estacionamos tão longe. Mas quem chegar atrasado vai precisar estacionar lá perto para poder entrar logo, né? Olha a consciência. A gente tem tempo. A gente chegou antes, né? Tem tempo. Nós temos tempo. Pensar nos outros, né? Bonito isso, né? Mas enfim, eu prefiro acreditar que em algum momento a gente vai ser uma Suécia da vida. Mas tem uma questão, uma vez eu fiz um comentário mais ou menos isso, e um amigo meu disse assim, se nós estivéssemos evoluídos, realmente, a gente reencarnaria na Suécia. Como a gente não está, é aqui. Então, ninguém erra o lugar de nascer. Né? A gente nasceu aqui, por quê? Porque a gente vai ter que melhorar, vai ter que aprender, né? Então é a divina oportunidade que a gente tem. E essa lei da liberdade, eu acho que mais se aproxima com as gaiolas que a gente falou, de a gente nos melhorar. Porque temos a oportunidade de sair da gaiola a hora que a gente quiser, né, Jackson? Mas se a gente der uma melhorada, vai nascer num planeta mais evoluído. Pode ser. Mas se continuar assim, vai voltar. Vamos continuar aí, né? Mas é a oportunidade que nós temos. Um pensamento do Marco Aurélio, o imperador romano, que dizia assim: se eu morrer amanhã, que tipo de pessoa eu gostaria de ver no espelho? Olha só. Ele tinha essa mensagem. Ou o que eu gostaria de ter construído que eu não construí. Então, diante do fato de tu saber que a vida está acabando, como é que eu gostaria, que pessoa está ali no espelho? Aquele reflexo que eu estou vendo. E tu vai te deparar contigo mesmo, com tudo que tu já viveu, com aquilo que tu estava buscando, construindo. Então, e isso envolve tudo aquilo que a gente fez, com liberdade ou não, mas como disse o Jacques no início, é um estado de espírito. Exatamente. Que precisa ser. Porque se partir de dentro de nós essa atuação, tu isola um pouquinho todas essas cobranças, essas convenções sociais, muitas vezes, que te levam para um caminho que não é muito bom. Exatamente. Mas eu acho que as pessoas estão se dando conta de que nós somos energia. E nós recebemos energia e transmitimos energia o tempo todo. E tudo aquilo que tu jogar no planeta, um dia volta. Sim. Então, você quer fazer uma colheita boa, tem que ter cuidado com aquilo que você joga para frente. Então, eu acho que as pessoas tendo consciência disso, que eles vão colher. Isso o plantio é livre? O plantio é livre, mas a colheita vai. A colheita é obrigatória. Então, a Lúcia Helena Galvão, ela é uma filósofa muito boa, que ela tem um pensamento que diz assim: a natureza não precisa de nós, os seres humanos, para fazer as coisas. Nós é que precisamos da natureza para fazer a nós mesmos. Então, nós estamos na escola,
nos deparando, às vezes, com dificuldades, mas é para nós nos construirmos. Exatamente. É tudo aquilo que traz. É uma divina oportunidade de nos melhorarmos colocando a lei de liberdade, que é uma delas, né, a nosso favor. E a gente não se dá conta que a vida passa muito Nossa, rápido. passa muito lá no fim do lance. É rapidinho, né? É rápido. Até os 18 demora, depois... Até os 18 demora. Muitas vezes acontece assim, ó. Às vezes tu vai lá e pergunta para uma criança, o que é que você vai ser quando crescer? E a pessoa vai colocar uma profissão, por exemplo, uma ocupação, e ela não vai pensar no que ela vai ser. Eu vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser cientista. Isso é uma ocupação na escola terrena. Mas o que ela quer ser como ser humano, como espírito? E a gente não leva isso para a criança, e precisa levar isso para a criança. Precisamos isso como para que ela tenha essa visão que é além da matéria. Então, essa questão de liberdade, a gente tem que pensar além da matéria. Não é apenas ter coisas, mas é baseado no mundo material, né? Em ser alguém. Exatamente. Porque essa é a construção que nós estamos fazendo, é a construção de ser e não de ter. E precisa começar na escola. E às vezes eu acho que a gente está um pouco atrasado nesse aspecto. A adulta não tem essa visão ainda. Não. Você vai ver, não tem. A maioria não tem. Aí tu não vai passar aquilo que você não tem. Exatamente. E olha só, falando em passar, o tempo acabou. O tempo passou. O tempo voa, o tempo passa. A liberdade nossa é só até as 8. Nossa liberdade. Então, sendo assim... Agora que terminou o programa, que ninguém mais vai nos ouvir, aí a gente pode falar o que a gente bem tem. Aí teremos liberdade. Sendo assim, a gente chega ao final de mais um programa Aprendizes. Agradecemos primeiramente ao Deus Pai Todo-Poderoso, o bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco na noite de hoje. Aos nossos web ouvintes, de coração, agradecemos o carinho, a paciência e a dedicação de estarem aqui conosco nas noites de terça-feira. Aos nossos irmãos da mesa, muito boa noite a todos, com todo carinho. A todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Muita luz. Muita luz.